Às vezes, a gente precisa fazer algumas coisas no celular com áudio e nem sempre um aplicativo resolve todos os problemas. Mas eu já vou te dar um spoiler. É melhor você usar um aplicativo para cada coisa. E eu vou te contar quais são esses aplicativos agora mesmo. Eminério aqui de novo para te dar dicas muito interessantes, novamente sobre áudio, né? Seja áudio relacionado à eletrônica, seja áudio relacionado a softwares no computador, seja áudio relacionado a aplicativos, como é dessa vez. Aliás, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque recentemente eu terminei de editar um podcast que eu fiz toda a edição no celular. O podcast em questão, eu já comentei aqui em outros episódios, é o podcast Cinema na Lata, que é um podcast que eu faço com o Guto, com a Monique, com o Gui, onde a gente fala sobre filmes que acabaram de estrear no cinema. E a gente publica uma vez por mês, né? A gente não tem exatamente uma data de publicação no Spotify, então se você gosta de ouvir podcast, gosta de ouvir podcasts interessantes sobre cinema, segue a gente lá no Spotify. E o episódio em questão que eu editei no celular foi do filme O Homem do Norte. E eu digo pra você, mesmo que você não tenha assistido esse filme, ouça o nosso podcast. A gente sempre divide em 2 episódios o mesmo filme. Por quê? Porque a gente faz uma versão sem spoiler, que a gente chama de lado A, porque é como se a gente estivesse gravando uma fita cassete. Então, é 45 minutos de um lado, 45 minutos do outro. Lado A não tem spoiler, ou seja, a gente comenta sobre bastidores, né, curiosidades de produção, fofocas. E o lado B é sim, de fato, o filme com spoilers, e a gente dá detalhes da nossa interpretação do filme e coisas que a gente ouviu por aí de interpretações alheias. É muito interessante você ouvir o podcast sobre o filme O Homem do Norte, porque ali você vai perceber como é a edição do Cinema na Lata, como é que eu faço, o que eu coloco, o que eu adiciono, o que eu preciso colocar, que camadas existem ali nesse podcast em termos de áudio, né? Então não é um podcast simples como só corte e junta. Não, ele tem várias camadas ali de som, seja de efeito sonoro, seja de efeito na voz dos podcasters. Tem efeitos nos efeitos, tem efeitos, vários tipos de efeitos. Tem efeitos que são gags, tem efeitos que são efeitos sonoros, tem efeitos que são só background, tem música. Então tem que juntar várias coisas para parecer que a gente está gravando no mesmo ambiente, porque a gente não grava no mesmo ambiente. A gente está sempre gravando cada um na sua casa, mas tudo tem que soar, né? Inclusive tem que ter um reverb ali comum para todo mundo, para que pareça que todo mundo está no mesmo lugar. Então existem ali vários truques de edição. Então busque na plataforma do Spotify lá, Cinema na Lata, e você vai se divertir bastante com... Já tem 17 filmes lá que a gente publicou o podcast, então são 34 episódios. Então dá uma olhada em todos os filmes que a gente já comentou lá e comece por aquele filme que você gosta muito ou que você quer saber muito, que com certeza vai ter algum ali que vai ser do seu gosto. Passando de fato para a informação que você veio buscar aqui, eu dividi em 3 tipos de aplicativo de áudio para você ter uma melhor utilização no seu celular. Por quê? Gravação para mim é uma coisa, edição e mixagem é outra coisa e organização dos arquivos é outra coisa. Ou seja, não existe um aplicativo que faz as 3 coisas muito bem. E a edição e mixagem eu dividi em 2 tópicos. Edição e mixagem de podcast e edição e mixagem de música, porque para mim são 2 coisas completamente diferentes. E eu vou começar então pelo app de gravação, que eu considero ser o melhor app. E por que eu digo que esse é o melhor app para você gravar áudio? Eu tenho ele aqui no iPhone, mas ele tem também versão para Android e versão para computador também, né? Ele tem um detalhe que esse aplicativo ele é vendido com uma licença que você só compra no site da Goldwave, né? Custa $59 e você insere depois o code, né? esse code que você recebe da licença no app do celular e você tem liberado a gravação infinita com ele. Senão, você vai ter que sempre comprar créditos para você gravar, na verdade, para salvar o arquivo. Obviamente que você pode fazer um workaround e nunca salvar e só ficar gravando a tela aqui e você captura o áudio da mesma forma, talvez com uma qualidade um pouco menor, mas é uma possibilidade para você não precisar comprar esse software também. Para mim, a grande valia desse aplicativo é justamente a visualização do áudio, né? Você está vendo o que está sendo gravado. A maioria dos aplicativos sempre faz uma média, principalmente da forma de onda, para consumir menos recurso gráfico. E esse aplicativo não, esse aplicativo ele realmente faz o gráfico perfeito como é de fato o áudio. Isso te dá uma facilidade para você saber se tem ou não algum problema no áudio. Eu vou aqui criar um novo arquivo. Ele possibilita até a criação com 8 trilhas. No caso aqui eu vou criar uma trilha mono, vou colocar uma duração aqui de 1 minuto apenas,
1 minuto. 48 kHz é a amostragem. Possibilita até 352. Obviamente, se a sua interface suportar. No caso aqui, eu estou usando diretamente o microfone do iPhone. Então, o máximo que ele vai me dar aqui vai ser 48 kHz. Aí ele tem 3 áreas que ele mostra aqui. Para você começar a tocar. É esse cursor. Né, a partir de onde você quer dar o play. No caso, não tem nada gravado aqui. Seleção, né, da região exatamente que você está gravando, que você quer editar, caso você queira editar, mas eu aconselho você não editar por esse aplicativo. Mas enfim, a região onde você quer que esteja gravado o seu áudio. E aí aqui embaixo nós temos os controles de play, gravação, né, vai para frente e para trás, tempo, no caso de você querer executar, dar um play mais lento, mais rápido, para você saber se está tudo certo com o teu áudio. Então são coisas muito interessantes para você ter facilmente no seu áudio. Lá em cima nós temos a questão de dar um zoom, né, no áudio, caso você queira realmente ter certeza que não teve algum problema. Tem a questão de efeitos, mas são os efeitos só do próprio aplicativo, não são efeitos de outros plugins. Pelo menos eu não encontrei aqui uma forma de você adicionar plugins de terceiros dentro dele. Pelo que eu percebi, são só os plugins dele que são bem fracos no sentido visual. Assim, é difícil você perceber exatamente tudo que você pode fazer com esses plugins, apesar de que ele parece me dar muitas possibilidades, mas é naquela forma de você tem que digitar um número, você tem que só movimentar um slider ali, e que acaba sendo muito simplório e dificulta um pouco na hora de você fazer uma transformação rápida do seu áudio. Então por isso eu vou gravar aqui uma coisa rapidinho. Estamos aqui gravando com Gold Wave App no iPhone 6S, fazendo um teste de forma de onda, para você perceber se realmente o áudio gravado que você imagina estar certo está de fato sendo gravado corretamente. E veja só, ele faz alguns picos que são interessantes você perceber que acontecem, principalmente na fala, quando a gente gera algum ruído labial, né, que o nosso lábio fica um pouco preso e se desprende rapidamente, principalmente quando você está com a boca muito seca ou quando tem alguma saliva que vai e gruda no dente, e aí os seus lábios grudam no dente e você acaba criando um clique, né, um pop, um clique, e aí você tem que às vezes resolver isso na edição. Essa foi a nossa gravação. Agora, por exemplo, eu tenho a possibilidade de, com esse símbolo de gravação dentro das chaves ali, ele vai começar a gravar a partir do momento que eu comecei a gravar o outro áudio. Vai passar por cima, né? Às vezes não é isso que você quer. E aí ele passou por cima de tudo. Mas eu posso dar aqui um voltar, um ando, e tá tudo certo, voltou o áudio que eu tinha gravado anteriormente. Então tem essa possibilidade de você voltar, o que é muito bom. Talvez seja a melhor funcionalidade desse aplicativo, de você voltar várias vezes com modificações que você possa ter feito errado, gravações que você passou por cima uma da outra. O interessante é quando você está fazendo várias gravações, né, e está dando stop entre elas, é você clicar nesse gravação com maisinho, que automaticamente ele já começa gravando num novo arquivo. Ele já está gravando um novo arquivo aqui e já está passando o tempo, e aí você já está sabendo ali exatamente tudo que está sendo gravado. No caso aqui ele começou a gravar, só que olha só, ele começou a gravar com o padrão dele, que é um arquivo de 10 minutos em formato estéreo. E não é só isso não, na verdade agora vem o melhor de tudo desse aplicativo, que é a visualização. Ele tem visualizações aqui embaixo, que eu posso selecionar várias visualizações diferentes e tudo mais, mas as melhores são o espectro de frequências, que é esse do lado esquerdo, e o espectrograma, que nada mais é do que as frequências de acordo com o tempo. E com isso você percebe exatamente onde está o problema da sua gravação, caso exista algum problema, né? No sentido de ter algum ruído que de repente começou a acontecer e você não sabe exatamente o que é esse ruído, ou que frequência está esse ruído, como tratar o áudio depois, ou se é possível tratar depois, né? Porque tem frequências que às vezes é bem impossível, né? Que se misturam em várias frequências e você tem dificuldade depois em fazer essa modificação. Então é isso, esse é o aplicativo Gold Wave, ótimo para gravação, ótimo para visualizar a gravação e ótimo para você ter certeza de que aquilo que você gravou está realmente certo, né? A única questão realmente é essa questão de que você precisa comprar licença no site da Gold Wave, pegar o código e depois colocar aqui o código para você ter gravações infinitas. Senão você vai ter que sempre comprar créditos nas lojinhas para você ter como salvar esse áudio, né? Segundo aplicativo é um aplicativo para você fazer edição e mixagem de podcast. E o que difere basicamente um app ou um software para você editar podcast ou editar música? No podcast, a maior parte do tempo o que você faz é cortar
pedaços, né, e apagar pedacinhos do áudio. Ou seja, tem áudios muito longos onde você está cortando e retirando e movimentando esses pedaços de áudio, né? Na música, obviamente, geralmente você grava continuamente, você expande ou minimiza alguns sons, mas você faz isso poucas vezes. No podcast é muitas vezes que você faz isso. Então por isso que você precisa ter um app que já pense nessa forma de movimentar vários pedacinhos e fazer os cortes rápidos do áudio, senão você vai demorar muito tempo para fazer uma edição. Então por isso que eu indico para você o aplicativo Ferrite. No caso só tem para iPhone, infelizmente. Ele só tem para iPhone e para iPad também, claro. Ele é muito melhor do que qualquer outro aplicativo para você editar podcast no celular. Eu já tentei editar em outros aplicativos que são tem uma cara mais de DAW do que uma cara de aplicativo mesmo, e demora-se muito mais tempo, né? Apesar de que, obviamente, se você tiver a possibilidade de você editar no computador ao invés de editar no celular, no computador editar um podcast sempre vai ser mais rápido do que editar no celular, né? O problema de editar no celular é que você tem sempre que ficar dando zoom para você lidar com pedacinhos pequenos de áudio, né? Nessa hora que você corta ele fica um pedacinho muito fino, não tem um mouse, normalmente você não tem um mouse para você movimentar um pedacinho pequeno, então você tem que dar um zoom primeiro, selecionar o pedaço para depois carregar ele para os lados. Então olha só, na tela você está vendo justamente o podcast que eu editei do Cinema Lata aqui no Ferrite. É o lado A do Cinema Lata 17, que a gente fala sobre o Homem do Norte. E no caso aqui tem 8 trilhas e eu divido basicamente assim, né? São 4 trilhas de voz, né? Que são os 4 podcasters. Uma trilha para gags, né? Que são as reações de acordo com as nossas falas. Tem um efeito que é só de background, do que seria o background do ambiente que a gente estaria gravando, porque a gente conta ali uma historinha simulando estar no lugar. Depois tem uma trilha só de música, quando existe música para ser tocada. E daí tem uma trilha a mais que é efeitos enfim, que acontece, que a gente fala que está fazendo alguma coisa, tem que botar lá, sei lá, um vidro quebrando, uma garrafa quebrando, drinks batendo copos, enfim. Quando essas necessidades acontecem no podcast, eu tenho que colocar sempre algum efeito aqui nessa trilha de efeitos. Existem alguns comandos aqui nesse app que facilitam muito, por exemplo. Eu estou colocando aqui o cursor num ponto, vou selecionar esse pedacinho de áudio e eu quero que esse pedacinho de áudio corra justamente para o cursor. Então só vou apertar aqui embaixo e automaticamente ele está ali. E se eu fizer algo errado, eu dou aqui um undo, que também é muito importante nessas horas da edição de podcast. Porque acontece muito de você, às vezes, deletar coisas que você não deve deletar e cortar coisas erradas, enfim. E às vezes você faz uma coisa e você de repente gostou daquilo, voltou e você quer refazer, então também tem um refazer aqui, então tem todo esse controle de ir e voltar facilmente. Outra coisa que obviamente tem aqui é o corte, né? Uma coisa que acontece muito é fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, coloca aqui, corta e deleta, por exemplo. Você vem aqui e quer posicionar exatamente no lugar correto. Então você já sabe que está posicionado corretamente no lugar que você quer. Enfim, é realmente muito bom para você editar áudios longos, né? Podcast no caso, e mixar depois. Outra coisa que ele tem um controle de automação, se eu não me engano aqui, acho que eu usei numa faixa aqui de baixo. Automação, show automation tracks. Pensava que tinha. Usei sim, olha só. No começo aqui eu precisei fazer com que a música tivesse alta, depois descesse, depois sobe, depois desce, enfim. Então fiz esse controle aí pra música nesse episódio. Na verdade não foi pra música, foi pro efeito sonoro mesmo. Aplicado aqui nesse efeito de fundo sonoro. Então tá, ele é bem simples assim, né? Ele te dá ali um visual bem fácil de você perceber exatamente tudo que está acontecendo no aplicativo e te dá essas funçõezinhas básicas. E caso você queira adicionar, customizar essa barra aqui de baixo, ele te permite. Você vem aqui customizar shortcuts e você tem várias funções que para você sejam mais interessantes do que para mim. Você pode modificar a sua barra aqui embaixo e fazer isso da melhor forma possível. Você pode, por exemplo, aqui inserir capítulos. No caso, deixa eu ver se eu consigo colocar no lugar de alguém, tem que substituir aqui. Vou jogar isso para fora e vou colocar inserir capítulos aqui.
Inserir capítulos seria inserir capítulos para que fiquem dentro do próprio arquivo de áudio, né? Como, por exemplo, acontece nos MP3. Você pode realmente dizer, ó, a partir daqui estou falando sobre esse assunto. Então vai aparecer, geralmente no tocador lá, a partir daquele momento é sobre o assunto tal. É interessante caso você faça uma organização bem específica, olha só, já criou uma marca ali de Capture One. Aí eu venho e deveria dar para editar aqui, onde é que eu vou editar os capítulos? Edit MP3 Captures. Ah, ok. Aqui eu edito os capítulos. Então eu venho aqui e venho e dou um nome para o capítulo. Posso colocar até inclusive uma arte para cada capítulo, ou seja, à medida que o MP3 vai caminhando, ele vai mudando ali a arte da capa, né? Com esse aplicativo você consegue fazer isso diretamente. No computador tem uns passos mais difíceis para você fazer isso, e aqui ele facilita bastante essa questão da inserção do... Você pode inserir o link, a arte e um nome aqui, né? No caso, posso dar o nome que eu quiser aqui para esse título do capítulo, né? Capítulo 1. Capítulo 1. E aí posso colocar um link para esse capítulo, posso colocar realmente um produto aqui, por exemplo, que você faça alguma coisa relacionada à venda dentro de um podcast, você já pode adicionar aqui exatamente o que é o produto, botar o link do produto e botar uma foto do produto, né? Interessante para isso. E é isso, e esse é o aplicativo aí para você mixar e editar áudio de podcast no seu celular, no caso aqui, infelizmente só para iPhone, que ele tem a possibilidade, pelo menos por enquanto. Então, caso você tenha um Android e queira usar esse aplicativo, vá lá no fabricante lá e reclame e diz que você quer para Android também. E, obviamente, eu tinha que falar sobre um aplicativo tipo DAW para música, né? Tipo DAW para música. E aqui eu tenho o Cubase 3, que é um aplicativo, né, que tem para computador também. Você tem a possibilidade de usar o mesmo Cubase 3 no computador e fazer essa coisa de, às vezes, está editando no celular, às vezes está editando no computador, e você troca os arquivos facilmente e continuamente fica aí fazendo sua edição da sua música, tanto no celular, que tem para Android, tem para iOS, tem para iPad, tem para Mac, tem para PC. Então esse aplicativo aqui da Steinberg tem para todos. Uma coisa que difere, obviamente, de plataforma para plataforma é que alguns plugins de efeito de áudio não tem, por exemplo, no Android, né? Se eu não me engano, aqui tem uns plugins da Waves que você consegue comprar através do aplicativo do iPhone, mas que você não consegue comprar no Android. Mas tirando essa questão de alguns efeitos específicos, todo o resto, a forma de edição, a forma de mixar, os controles, né? No caso aqui, os sliders todos são todos iguais, a quantidade de trilhas, os efeitos MIDI, né? No caso, os sons, né, dos instrumentos MIDI que você tem os mesmos em todas as plataformas. Você tem os efeitos que são dele mesmo, né, da própria Steinberg, tem também em todas as plataformas. Então, e eles estão continuamente atualizando esse aplicativo. Então é um aplicativo realmente muito robusto e muito estável para você fazer edição de música no seu celular. Eu acho que a única coisa ruim dele é que ele só funciona na horizontal, né? Você tem que deixar o seu celular na horizontal e você só pode visualizar na horizontal. Você não tem a opção de deixar ele na vertical, que eu acho que é uma opção interessante, mas enfim, não tem essa possibilidade aqui. E uma coisa que também ele te possibilita é que ele tem um controle de time stretch para você esticar e apertar suas composições todas, né? Seus áudios todos. Inclusive você tem isso de uma forma tão precisa quanto na versão computador. Então vale muito a pena para você ter esse controle mais apurado do seu som. Ele tem a opção dos packs, que são da própria Steinberg, que esses eu acredito que tem para todas as versões, né? Tanto para Android quanto para iOS. No caso aqui eu não tenho nenhum deles, né? Nenhum desses packs instalado. E os que são internos, né, da própria aplicação, isso aqui sim tem em todas as versões. E tem muita coisa aqui, eles são muito bons, esses efeitos todos que já vêm com ele, né? Então eu não acho que falta nada nesse aplicativo, né, que não esteja nele, né? Ele te possibilita adicionar muitas trilhas, né, o que é muito importante para você fazer edição de música, porque hoje em dia facilmente você consegue colocar aí, sei lá, 16, 32 instrumentos aí numa música simples. Então fica aí a dica aí para você fazer mixagem e edição de música com o seu celular utilizando o Cubase 3. E agora, por último, um aplicativo para você organizar a gravação dos seus áudios. Esse aplicativo ele tem só para iOS, né, só para iPhone. Então eu acredito que seja mais pelo fato de que no Android é muito mais
acessível os arquivos internos do seu sistema operacional do que no iPhone. No iPhone você não consegue ter muito acesso direto aos arquivos. Então, por isso, esse aplicativo ele vem muito bem a calhar para você fazer uma organização de pastas e um espaço para você compartilhar e receber áudios do computador para facilitar aí a sua troca de informações entre dispositivos, né? Não só no computador, para qualquer aplicativo, para qualquer outro dispositivo que precise acessar os áudios das suas gravações, você consegue facilitar aí essa transferência com essa aplicação. Principalmente com essa função aqui, que seria o Wi-Fi Drive, que quando você liga aqui, o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar um IP, um endereço IP, onde qualquer dispositivo que esteja na mesma rede Wi-Fi, digitando esse IP em qualquer browser, vai ter acesso aos arquivos deste aplicativo, no caso, né, todos os arquivos que estão ali dentro, os arquivos de áudio que você colocou ali dentro, vai poder tanto baixar os arquivos do aplicativo para o computador, quanto o computador enviar arquivos de áudio para o aplicativo em questão. Não somente arquivos de áudio, como Wave, como MP3, etc., mas também arquivos zip. Você pode zipar o seu arquivo, por exemplo, Wave, que geralmente é um arquivo muito grande, você zipa ele, ou zipa vários arquivos Wave, ou vários arquivos MP3, envia via essa forma de envio Wi-Fi Drive. Dentro do app vai aparecer ali um zip, você vai clicar no arquivo zip, ele vai descompactar automaticamente todos, né? E se já tiver um arquivo, uma estrutura de pastas, ele já vai criar a pasta automaticamente, vai deixar uma organização muito perfeita para você, de acordo com aquilo que você geralmente trabalha de organização de arquivos. Então, esse aqui eu acho fundamental. Ele até tem uma forma de você até consegue gravar áudio diretamente dentro dele, né? Eu acabo não utilizando muito isso porque ele não mostra a forma de onda durante a gravação, ele só mostra essa intensidade imediata do volume. Então você não tem uma noção muito boa da gravação. Então por isso que eu não recomendo a utilização desse aplicativo como gravador. Outra coisa que você pode fazer nele é que você pode fazer algumas edições muito rápidas com ele. Por exemplo, você pode dar o play diretamente, quando ele está listado aqui, você dá um play no aplicativo e dentro dele você consegue, sim, clicando no arquivo, você consegue visualizar a forma de onda desse arquivo e assim você tem uma facilidade muito grande para saber se está tudo bem com o seu arquivo gravado. E você tem algumas ferramentas rápidas, como por exemplo, normalizar o som de acordo com o máximo, né, com o pico máximo do arquivo, fazer cortes e fades nas pontas, ou se você quiser converter para outros formatos, né? Ele só não converte para MP3, acredito que seja uma questão de licença, que ele não tem a licença para converter para MP3, mas você consegue ler MP3 nele e importar na MP3 sem problema nenhum. Você só não consegue converter para MP3 caso seja necessário. Mas enfim, em qualquer aplicativo daqueles outros que eu falei, ele grava em MP3, então você não precisa se preocupar com esse formato de MP3 aqui no AudioShare. Então, recapitulando, 4 aplicativos muito interessantes para você ter. Goldwave, para fazer gravação de uma forma muito precisa e sem erro na hora de gravação, porque acontece muito de você às vezes grava aí com qualquer aplicativo, na hora de você visualizar depois, você percebeu que existiu ali alguns problemas e se você tivesse utilizado um aplicativo como o Goldwave, você visualizaria na hora que houve algum erro na hora da gravação. O segundo app, um app voltado para podcast, o Ferrite, que eu acho realmente imbatível em termos de aplicativo hoje para edição de podcast em celular. Pena que só existe para iPhone, mas se você tem um iPhone e precisa editar podcasts em horários aí que você tem disponível só o iPhone, não tem o computador na mão, é muito interessante e realmente facilita muito em relação a outros aplicativos de edição de áudio. Para edição de música, né, você tem aí o Cubase, que eu acho que o fato dele te possibilitar utilizar em qualquer plataforma o mesmo software, né, é uma mão na roda gigante, porque você pode fazer a sua forma de edição no PC de um jeito, no celular do mesmo jeito, né, carregando sempre com você os arquivos todos ali. Obviamente, se você conseguir utilizar só os plugins próprios do aplicativo, melhor, porque aí você não vai ter problemas de compatibilidade. Então você vai ter ali uma fluidez muito grande, né, de edição, e você vai poder trabalhar com seus arquivos de áudio em qualquer lugar que você for. E o quarto aplicativo, apenas para organização desses arquivos, que às vezes você lida com uma biblioteca imensa de arquivos, acontece muito com pessoas que precisam gravar efeitos, né, que gravam, enfim, precisam colecionar efeitos de áudio, gravações de tudo, basicamente. E também essas pessoas precisam ter uma biblioteca muito organizada de áudio. Então,
Infelizmente só existe para iOS, existe para iPhone, esse aplicativo AudioShare, mas ele é um aplicativo para mim muito valioso. Eu acho que desses todos é o que eu mais utilizo, com certeza, porque eu tô o tempo todo jogando de um aplicativo para ele, para daí dele pegar do computador, ou do computador para ele, daí fazer toda essa tratativa, ou às vezes até eu jogo desse aplicativo direto para o servidor, para, por exemplo, publicar um podcast. Eu consigo jogar dele para um aplicativo de FTP e de FTP jogar para o servidor. Curtiu essas dicas? Tem alguma outra necessidade que você tenha para aplicativos de áudio no seu celular que eu não comentei aqui? Diz aí nos comentários o que é que você precisa ter no seu celular que nenhum desses aplicativos aí faz relacionados a áudio. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza?